Olá pessoal, meu nome é André, eu sou professor de Química e neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento da química, da compreensão da matéria, desde lá da antiguidade, passando um pouquinho pelos alquimistas, até a química se consolidar como uma ciência moderna. E neste ponto nós vamos falar sobre as chamadas leis ponderais. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta importante para levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel. Neste vídeo aqui, a gente vai falar lá desde os atomistas gregos antigos, como Demócrito e Leucipo, da transição da alquimia para a química, que contou, dentre outras contribuições, com o trabalho fenomenal do cientista Robert Boyle. Por fim, nós vamos aterrissar nas chamadas leis ponderais, a lei de conservação da matéria, conservação da massa nas reações químicas, que foi postulada por Lavoisier, e a lei das proporções constantes de Proust. Bora pro conteúdo? Não é de hoje que a humanidade tenta entender do que é matéria, do que tudo à nossa volta é feito. Eu trouxe aqui como exemplo a ideia dos 4 elementos, bastante utilizada por Aristóteles na Grécia Antiga, que era assim uma tentativa de entender do que as coisas são feitas. Nessa ideia dos 4 elementos, nós tínhamos ali fogo, ar, água e terra como os elementos que compunham o conjunto das coisas que nós encontramos na natureza. Essa ideia de elementos não pressupunha a existência de átomos. E isso é importante para a gente perceber que a identificação entre átomo e elemento químico é uma coisa que se deu posteriormente. E os 4 elementos eram apresentados como a composição de tudo à nossa volta a partir das suas características. O elemento fogo, por exemplo, era considerado como o detentor das características quente e seco. Já o ar carregava as características de ser quente e úmido. A água, por sua vez, era úmida e fria. E, por fim, a terra carregava as características de ser seca e fria. Essas características eram definidas por oposições. Então, a característica quente tinha como seu oposto a característica fria. A característica úmido tinha como seu oposto a característica seca. E reparem que essas características fazem muito sentido. O elemento fogo, por exemplo, ninguém tem dúvida de que ele é quente, né? Mas na presença do fogo, as coisas que são colocadas em contato com ele secam. Já o ar, definido como quente e úmido, também faz todo sentido. Nós encontramos o estado gasoso, a fase vapor das substâncias químicas, normalmente a altas temperaturas. Mas diferente de ser seco como o fogo, o ar carrega a chuva, que cai por aí. Já a água, ninguém duvida que seja úmida. Mas a característica fria faz todo sentido porque quando a gente torna a água quente, ela vaporiza. E a terra, por fim, que tem uma forte relação ali com o estado sólido, talvez por isso a sua relação com o frio. Nós encontramos os sólidos nas mais baixas temperaturas, mas não é úmida como a água. Pelo contrário, ela é seca. Se nós pegamos a água, que é úmida e fria, e invertemos a sua característica fria, elevamos a sua temperatura, ela vira vapor de água, que a gente poderia chamar de uma espécie de ar. Se nós pegamos o ar e resfriamos muito, nós podemos eventualmente liquefazer esse ar. Formando um líquido, é algo que pode muito bem ser relacionado com a água. E eu acho que eu poderia ficar brincando aqui com essas características dos 4 elementos e tentando relacionar com o que a gente entende da ciência moderna hoje por um bom tempo. Mas nosso objetivo não é esse. O objetivo aqui é só perceber que esse modelo, embora não seja a ideia que nós utilizamos hoje, não é uma coisa sem sentido, um delírio de alguém. Ele tem sim uma forte relação com o que as pessoas conseguiam observar. Voltando um pouco mais ainda no tempo, dando mais um pulinho para o passado, a gente pode encontrar as contribuições de outros gregos, do Leucipo e do Demócrito, os filósofos gregos atomistas, tão importantes ali na história do pensamento humano. Segundo o próprio Aristóteles, o raciocínio do Leucipo e do Demócrito, que levou eles a pensar dessa maneira atomista, foi considerar que a matéria tem movimento, a matéria se transforma, a matéria muda, e o movimento pressupõe espaço vazio. E se a gente imaginasse que a matéria pudesse ser dividida cada vez mais, infinitamente dividida, uma determinada porção de matéria, quebrada em partes infinitamente pequenas, e com espaço vazio para que pudesse haver movimento aí nessa matéria, não poderia se constituir em nada, porque nada poderia ser constituído de uma matéria infinitamente diluída, recortada, fracionada, vagando no vazio.
Reparem que esses dois filósofos, embora sejam filósofos atomistas, chegaram à ideia de que a matéria não poderia ser infinitamente dividida em pedaços cada vez menores, que deveria haver pedaços de matéria onde a gente não conseguiria mais dividir por meio de um raciocínio lógico, de uma dedução a partir dos fatos que eles podiam observar. Demócrito e Leucipo eram atomistas, mas não necessariamente tinham a mesma concepção de átomos que nós temos na atualidade. No entanto, esse passo lógico desses dois filósofos foram muito importantes para o desenvolvimento do nosso conhecimento sobre do que a matéria é feita. Agora, dando um grande pulo no tempo e parando ali na Inglaterra, nos anos de 1600, nós vamos encontrar uma importante contribuição de um cientista chamado Robert Boyle. Na época do Boyle, tanto a ideia dos 4 elementos, terra, fogo, ar e água, como outras ideias de elementos que deveriam constituir a matéria, ainda era muito presente e orientava muito o pensamento dos alquimistas da sua época. Mas o Boyle, estudando o comportamento da matéria e as reações químicas, não era muito fã dessa ideia não. No ano de 1661, o Boyle publicou um livro chamado O Químico Cético, entendendo como cético aquele que não acredita muito nas coisas que estão apresentando para ele. E neste livro, o Boyle vai questionar essa ideia dos 4 elementos, ou outras ideias de elementos que eram apresentadas na época. Ele vai então defender a tese de que os elementos básicos, os tijolinhos fundamentais que compõem tudo que existe na natureza, teriam que ser substâncias puras, e aqui vale a pena você voltar rapidinho na nossa definição de substância, que eu coloquei em alguns vídeos atrás, que é uma porção de matéria com propriedades bem definidas e que lhes são características. Então os elementos básicos deveriam ser substâncias puras que não podem sofrer reação de decomposição. Então esta é a nova ideia de elemento químico trazida pelo Robert Boyle. Substâncias puras que não podem sofrer reação de decomposição. Mas o que vem a ser uma reação de decomposição? Reações de decomposição são aquelas onde uma única substância reagente vai formar 2 ou mais produtos. No caso da água, uma substância tão importante aí pra gente, a água sofre reação de decomposição. É possível pegar água e decompor essa única substância em 2 outras. Substância gás hidrogênio, que é um gás inflamável, e a substância gás oxigênio. Sim, aquele mesmo que a gente respira. Como a água pode sofrer decomposição, de acordo com a definição de elemento de Robert Boyle, a água não é um elemento. Ela é composta por outras substâncias que talvez sejam elementos. Para saber se elas são ou não, a gente precisa ver se elas podem ou não sofrer reações de decomposição e formar alguma outra coisa mais simples do que elas. Essa noção de elemento do Boyle foi um passo fundamental para nós abandonarmos a ideia dos 4 elementos e investigar mais a fundo do que tudo à nossa volta é feito. A água já não é um elemento químico. Posteriormente se percebeu que existiam diversos ares. Na verdade, o ar que a gente respira é uma mistura de diversas substâncias químicas. A terra é uma mistura também com um número enorme de substâncias. E o fogo é praticamente por energia. Essa definição do Boyle, de alguma maneira, não exatamente nessa forma, está presente na nossa definição de elemento químico até hoje. E nós podemos chamar de elemento químico tanto aquilo que foi apresentado pela definição do Boyle, como a própria ideia dos átomos, como nós temos hoje. Mas na época do Boyle, essa ideia de átomos não estava bem estabelecida cientificamente. Deste modo, a expressão elemento químico pode se referir tanto a uma substância pura que não pode passar por reações de decomposição, como, por exemplo, o gás oxigênio, que hoje nós sabemos que é feita por moléculas que têm 2 átomos de oxigênio ligados entre si. Então nós podemos chamar de elemento o gás oxigênio, que está de acordo com a definição de Boyle. Mas nós podemos usar também a expressão elemento químico para se referir a algo ainda menor, que são os átomos que compõem essas substâncias, como, por exemplo, o átomo de oxigênio sozinho. Indo ainda um pouco adiante na história, entre os anos de 1700 e 1800 ali, nós vamos encontrar a importantíssima contribuição do casal Lavoisier. Normalmente apenas o Antoine Lavoisier é levado em conta, mas investigando um pouco mais a história, a gente percebe que a contribuição de sua esposa, então, a Marie-Anne Lavoisier, teve uma contribuição fundamental no desenvolvimento desse trabalho. É com o casal Lavoisier que a química vai ganhar uma cara um pouco mais científica.
onde os experimentos são feitos sob muito controle e com medições detalhadas das quantidades envolvidas. O Antoine Lavoisier fez muitos experimentos ao longo da sua vida e, através desses experimentos, defendeu a tese de que em uma reação química, qualquer que ela seja, se ela for realizada em um sistema fechado, que nós já vimos alguns vídeos atrás o que significa, que é um sistema onde a matéria não pode entrar e nem sair, a massa dos produtos formados tem que ser igual à massa dos reagentes que foram adicionados. Nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos. E a frase pela qual o Lavoisier é conhecido, que nem se sabe muito bem se ele chegou a falar essa frase em algum momento, é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O Lavoisier se preocupou, na verdade, em estudar a contabilidade. Quanto que entrou, quanto que saiu nas reações químicas. E essa sua preocupação com a contabilidade pode ser compreendida por qual era a sua outra ocupação além de cientista. O Lavoisier ele era cobrador de impostos da monarquia francesa. E já era de se esperar que ele não fosse muito querido pela população. E era por essa ocupação que Lavoisier era um sujeito muito rico. E mesmo com essa riqueza que ele financiava seus experimentos, mais precisos do que a maioria dos cientistas na época. E se por um lado essa preocupação com a contabilidade das reações químicas foi o que deu para o Lavoisier essa projeção como cientista, sendo chamado muitas vezes de pai da química, por outro lado, a contabilidade dos impostos que ele fazia, impostos retirados do suor dos trabalhadores para enriquecer a monarquia francesa, foi isso que custou a sua cabeça. O Lavoisier foi guilhotinado quando a população francesa se revoltou e derrubou a monarquia com a Revolução Francesa. Lavoisier também ficou conhecido por um importante feito. Ele é conhecido como descobridor do elemento oxigênio. Só que mesmo nessa história nem tudo são flores. Um outro cientista, no caso um inglês, que era o Priestley, já havia conseguido isolar o gás oxigênio anteriormente. Mas envolvido por uma ideia da época, que era a ideia do flogisto, Priestley achava que o oxigênio era um ar deflogisticado, um ar sem flogisto. O Priestley era um cara muito mais simples do que o Lavoisier. Na verdade, ele era professor de uma família rica e fazia seus experimentos de forma precária, com alguns dos materiais que ele recebia ou podia comprar, para dar aulas para os filhos dessa família rica. Conta a história que Priestley e Lavoisier se encontraram em determinada situação. E que o Priestley, muito empolgado por encontrar um cientista famoso como Lavoisier, teria contado sobre seus experimentos com o ar deflogisticado. E Lavoisier, na verdade, repetiu os experimentos de Priestley, só que com os equipamentos muito mais precisos que ele tinha, medindo sistematicamente as massas antes da reação e depois da reação, e percebendo que, na verdade, o oxigênio era um elemento em si, e não um ar sem flogisto. Desta forma, foi Lavoisier que batizou o elemento oxigênio como oxigênio, e acabou levando a fama como descobridor do oxigênio. Com isso, eu não quero dizer que o Lavoisier não tenha mérito nessa história toda. Ao contrário, a interpretação dos resultados, de que aquilo que estava sendo obtido era um elemento e não um ar da onde foi tirado alguma coisa, é realmente uma descoberta do Lavoisier, mas que só foi possível porque ele teve contato com os experimentos feitos pelo Priestley. Além disso, nesse evento também, o papel da sua esposa Marianne foi muito importante, porque o Lavoisier só falava francês. Quem traduzia as conversas de Lavoisier com outros cientistas, inclusive o Priestley, era sua esposa Marianne. E se vocês já fizeram alguma tradução, sabem muito bem que tradução tem muito de interpretação de texto por trás disso. E as contribuições da Marianne não param por aí, no seu trabalho como tradutora e, consequentemente, um trabalho de interpretação de alguns experimentos também. A Marianne também era uma desenhista de muita habilidade, e os registros de imagem nos trabalhos de Antoine Lavoisier foram feitos por ela. E esses desenhos de equipamentos e laboratórios que vocês estão vendo por aqui são obras da Marianne. As ilustrações foram retiradas do artigo Arte, Ciência e Gênero, Marianne Lavoisier, o retrato de um casal científico. E reparem que desenhos científicos não são meras ilustrações. Eles são parte do trabalho científico. E muitas vezes é a partir dos desenhos que outros cientistas conseguem reproduzir um experimento, comprovando ou desprovando as suas conclusões.
E eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês de um experimento que testa a aplicação da lei de Lavoisier para uma reação entre ácido acético presente no vinagre e bicarbonato de sódio. Quando a reação é feita em um sistema fechado, a massa medida antes da reação é igual à massa medida depois da reação. Mas quando a reação é realizada num sistema aberto, a massa medida depois é menor do que a massa inicial, dando a impressão que alguma massa sumiu. Mas será que sumiu mesmo? Na verdade, não. A reação entre o vinagre e o bicarbonato de sódio tem como um dos produtos o gás carbônico, que por ser um gás, consegue escapar do recipiente aberto, dando a falsa impressão de que alguma massa se perdeu. E nessa reação do vinagre com o bicarbonato, a balança desequilibra, deixa de marcar a mesma massa quando a reação é feita num sistema aberto. Se a gente usasse aquelas balancinhas de prato, no sistema aberto, se eu tenho inicialmente a balança em equilíbrio, depois da reação química, o pote do recipiente ficará mais leve do que o contrapeso que a gente colocou. Já num sistema fechado, eu vou fazer a reação química e a massa do meu sistema de reação será a mesma ao longo de todo o experimento, do início até o fim, sem desequilibrar. Mas agora o que a gente vai fazer é começar a colocar essas coisas na ponta do lápis. E se vocês querem botar a culpa em alguém, pelo fato da química ter um tanto de matemática, botem a culpa nesse cara aqui, no Lavoisier. Mas ainda bem também, foi a partir dele que a química se consolidou como uma ciência moderna. E eu peguei aqui como um primeiro exemplo a reação de decomposição da água, que eu havia citado lá na parte que a gente falou do Robert Boyle, para demonstrar que a água não é um elemento, que ela é composta por partes mais essenciais, mais elementares. De acordo com Lavoisier, se eu não deixo perder matéria nem entrar matéria dentro do meu sistema, se a reação é feita em sistema fechado, a soma das massas de todos os reagentes que estiverem ali presentes tem que se igualar à soma das massas dos produtos. Matematicamente, a gente pode representar a lei de Lavoisier para uma reação química como uma equação de primeiro grau, onde, de um lado do sinal de igual, estão as massas de todos os reagentes e do outro lado do sinal de igual estão as massas de todos os produtos. O que tinha no início tem que ser igual ao que tem no final. Nada se perdeu e nada se criou. Se eu faço uma reação química de decomposição da água, e essa reação poderia ser feita por uma eletrólise, eu uso corrente elétrica para decompor a água. E eu parto de 9 gramas de água e de alguma forma eu consigo medir que eu formei 8 gramas de gás oxigênio, quanto será que eu formei de gás hidrogênio? De acordo com a lei de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes, que no caso é só a água, tem que ser igual à soma das massas dos seus produtos. Qual será que é a massa de gás hidrogênio que foi formado? Se eu faço a mesma reação com 18 gramas de água e de alguma forma eu consigo medir que eu formei 2 gramas de gás hidrogênio, quanto será que eu formei de gás oxigênio? E mais um exemplo da mesma reação, se eu pego 27 gramas de água, faço sua decomposição completa e percebo que eu obtive 24 gramas de gás oxigênio, quanto será que formou de gás hidrogênio? E no último caso, se eu tiver 36 gramas de água sendo decompostas, formando 4 gramas de gás hidrogênio, quanto que eu vou ter formado de gás oxigênio? Resolvendo aí essas equaçõezinhas de primeiro grau, se eu tinha 9 gramas de água e 8 gramas de gás oxigênio, eu terei 1 grama de gás hidrogênio como produto da primeira reação. Na segunda reação, se eu tinha 18 gramas de água e formei 2 gramas de gás hidrogênio, eu terei 16 gramas de gás oxigênio. Na terceira reação, se eu tinha 27 gramas de água como reagente inicial e eu formei 24 gramas de gás oxigênio, eu terei 3 gramas de gás hidrogênio. E por fim, se eu tinha 36 gramas de água sendo totalmente decompostos e formei 4 gramas de gás hidrogênio, eu terei 32 gramas de gás oxigênio. Mais um exemplo aí para vocês, que esse eu deixo para vocês resolverem. Agora com aquela reação química que nós utilizamos como exemplo. É a reação de bicarbonato de sódio com ácido acético que está presente no vinagre, e esta reação tem como produtos, o que está depois da seta é produto, gás carbônico,
água e acetato de sódio, que é um sal. Só relembrando o que a lei de Lavoisier diz, ela diz que a soma das massas dos reagentes, daquilo que está antes da seta, tem que ser igual à soma das massas dos produtos, que é aquilo que está depois da seta. Nada se perde, nada se cria. E aí, consegue resolver esse por conta própria? Esse aqui eu vou deixar para vocês mesmo. Mais um exemplo aqui da lei de Lavoisier, agora com 4 reações químicas diferentes. A primeira reação é a reação que acontece nas nossas mitocôndrias dentro do nosso organismo, que é a reação de glicose mais gás oxigênio, formando gás carbônico e água. É essa reação química que dá a nossa energia para fazer todas as nossas atividades. Então eu tenho inicialmente 180 gramas de glicose reagindo com 192 gramas de gás oxigênio. Nessa reação, eu sei que foram formados 108 gramas de água. Quanto formou de gás carbônico? Uma outra reação que eu peguei aqui como exemplo é a reação da queima, da combustão completa do carbono. Peguei carvão, por exemplo, e reagi com gás oxigênio. Essa é uma reação de combustão, de queima, e o produto dessa reação é gás carbônico, se for uma combustão completa. Se eu tinha inicialmente 12 gramas de carbono e eu sei que foram formados 44 gramas de gás carbônico como produto, quanto que eu tive que utilizar de gás oxigênio nessa reação? Um último exemplo aqui para vocês é a reação de soda cáustica, que às vezes o pessoal usa para desentupir pias ou caixa de gordura. Muito cuidado com essa substância, que ela é bastante corrosiva. A soda cáustica reage com o ácido clorídrico, formando como produtos cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e água. Se eu reagir 40 gramas de soda cáustica com 36,5 gramas de ácido clorídrico, e eu sei que eu formei 58,5 gramas de sal, cloreto de sódio, quanto será que foi formado de água nessa reação química? Novamente, esse aqui eu vou deixar para vocês. Uma outra lei muito importante, além da lei de Lavoisier, que nos ajuda a entender as quantidades envolvidas numa reação química, foi desenvolvida por esse outro cientista francês, que é o Proust, que viveu ali entre os anos 1700 e 1800. O Proust também observou muito as reações de decomposição. Lembrando que uma reação de decomposição é aquela que você parte de uma única substância como reagente e produz 2 ou mais substâncias como produto. O Proust concluiu que a composição das substâncias chamadas compostas é sempre constante. E aqui entra uma definição importante. Se para o Boyle o elemento era aquela substância pura que não pode sofrer reação de decomposição, para o Proust, as outras substâncias que podem sim sofrer decomposição vão ser chamadas de substâncias compostas. São compostas por mais de um elemento, também chamadas de compostos químicos. Os elementos, segundo Boyle, não podiam sofrer decomposição, e é o que nós chamamos hoje de substâncias simples. As outras substâncias que sofrem decomposição, formando outras coisas mais simples, são as substâncias compostas, de acordo com Proust. Então, de acordo com Proust, aquelas substâncias que eram compostas, que poderiam passar por reações de decomposição, quando eu faço a reação de decomposição com ela, a sua composição é sempre constante. Então, o que ela vai formar das outras substâncias simples são sempre as mesmas. Então, as substâncias simples que ela vai formar a partir da decomposição são sempre as mesmas. E mais do que isso, mais importante ainda, sempre na mesma proporção. A composição das substâncias compostas é sempre constante em qualidade e em quantidade, mantendo a mesma proporção, não importando a origem, o modo como você obteve essa substância composta. E essa definição do Proust é fundamental para que hoje a gente possa definir as fórmulas das substâncias químicas, porque as proporções dos elementos ali presentes em uma substância composta são sempre constantes. Então, se hoje a gente pode falar que água é H2O e representá-la por essa fórmula, independentemente de onde veio essa água, a gente deve isso à descoberta do Proust, da lei das proporções constantes. Então, se eu pego uma água que veio do rio Tietê, ou uma água que veio da decomposição de geleiras nos polos,
Pego esses dois recipientes com água, faço todo o processo de separação de misturas até obter a substância pura, água. Nada pode diferenciar a água que veio do rio Tietê da água que veio das geleiras dos polos. É tudo a mesma água, independente da sua história e do por onde ela passou. E neste ponto é importante ressaltar que nós estamos falando da substância pura água. Mas como que a gente pode fazer para saber que a água está pura mesmo? Olhando a sua curva de aquecimento. Se houver temperatura de fusão e temperatura de ebulição fixa e bem definida, nós estamos falando de uma substância pura. Se a temperatura mudar em qualquer uma das mudanças de estado físico, aí nós já não estamos falando de uma substância pura, estamos falando de uma mistura. Se você precisar revisar esse assunto, o vídeo está aqui em cima no link. E isso é muito importante, inclusive para a nossa noção de preservação ambiental e preservação das fontes de água. A água que nós hoje bebemos é basicamente a mesma que vem circulando pelo nosso planeta há milênios e mais milênios. É muito possível que o copo de água que você tomou hoje já tenha passado pelo xixi de algum dinossauro. Mas pouco importa, a água não guarda a memória de que ela passou pelo xixi do dinossauro ou de uma outra pessoa mesmo. A água que sai do esgoto das nossas residências deve passar por um intenso processo de tratamento, que é principalmente um conjunto de medidas de separação de misturas, para que ela possa voltar para os rios e em breve estar disponível novamente para ser usada pelas pessoas. Se a gente não trata a água que a gente usa e depois descarta, a gente fica sem água potável disponível para a gente. Mas do mesmo jeito que a gente fez com a lei de Lavoisier, vamos colocar a lei de Proust na ponta do lápis. Então, se eu faço a reação de decomposição de 9 gramas de água, eu terei como resultado 1 grama de gás hidrogênio e 8 gramas de gás oxigênio. Poxa, mas aqui parece que está tudo resolvido, né? Está respeitando a lei de Lavoisier, tinha 9 gramas antes, tem que ter 9 gramas depois. O negócio começa a ficar interessante quando a gente olha para outros experimentos com a mesma reação química. Se ao invés de decompor 9 gramas de água, eu resolver decompor 18 gramas de água, eu terei como produto 2 gramas de gás hidrogênio e 16 gramas de gás oxigênio. Bateu com a lei de Lavoisier? Bateu. Tinha 18 no início, tenho 18 no final. Mas tem algo a mais aqui. Por que eu não poderia imaginar que ao decompor 18 gramas de água, eu teria 15 gramas de gás oxigênio e 3 gramas de gás hidrogênio? Ainda fecha com a lei de Lavoisier, não fecha? Mas a lei de Proust traz algo mais. Água é sempre água. Sempre será decomposta nas mesmas substâncias simples e nas mesmas proporções. Então, se a primeira reação dizia que 9 gramas de água dá 1 de gás hidrogênio e 8 de gás oxigênio, a segunda reação tem que dar a mesma proporção. Se eu tenho, ao invés de 9, o dobro, 18 gramas de água, eu não posso ter qualquer quantidade de hidrogênio e oxigênio que some 18. Eu preciso ter hidrogênio e oxigênio na mesma proporção. Se eu tenho o dobro de água ao decompor, eu vou formar o dobro de gás hidrogênio e o dobro de gás oxigênio. Reparem que não basta bater a lei de Lavoisier. Tudo que tinha no início é igual ao que tem no final. As proporções têm que se manter as mesmas. Se na primeira reação eu tinha 1 grama de gás hidrogênio para 8 gramas de gás oxigênio, na segunda reação eu tenho 2 gramas de gás hidrogênio para 16 gramas de gás oxigênio. 2 por 16, fazendo a simplificação da fração, são os mesmos 1 para 8 que eu tinha na primeira reação. Em mais um exemplo, se eu tiver 27 gramas de água e fizer a reação de decomposição, as quantidades de hidrogênio e gás oxigênio produzidas têm que ser proporcionais a cada uma das outras reações que eu fiz. Então, se 27 gramas de água são o triplo da receita da primeira reação, a quantidade de hidrogênio que eu vou produzir tem que ser o triplo da primeira. Tinha 1 grama na primeira, tenho 3 gramas nessa terceira reação. E a quantidade de gás oxigênio também é o triplo. Se eu tinha 8 gramas na primeira, tenho que ter 24 na terceira reação também. Então, da primeira para a segunda, todo mundo foi multiplicado por 2. Da primeira para a terceira, todo mundo foi multiplicado por 3. A quarta reação eu peço que vocês confiram por conta própria. Vocês podem pensar na quarta reação como 4 receitas da primeira ou como 2 receitas da segunda. E reparem que as proporções também serão mantidas constantes.
E aqui vale um alerta muito importante. Quando eu falo em proporção, as operações matemáticas que eu vou precisar fazer com as quantidades de cada uma das substâncias envolvidas são operações de multiplicação e de divisão. Operações estas que mantêm as proporções. E nunca soma e subtração, que são operações que não mantêm as proporções. Só para pegar um exemplo, imagina uma receita de bolo. Então vamos supor que para fazer um bolo, eu preciso de 2 xícaras de farinha, 1 xícara de chocolate, meia xícara de açúcar, 1 xícara de leite, 1 colher de manteiga e 1 colher de fermento. Reparem que eu não me responsabilizo por essa receita, acabei de inventar e tirar da cartola aqui. Se por um acaso eu quiser fazer 2 bolos seguindo a mesma receita, então eu tenho que multiplicar tudo por 2. 4 xícaras de farinha, 2 de chocolate, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de leite, 2 colheres de manteiga e 2 colheres de fermento. Vocês acham que por um acaso daria certo se ao invés de multiplicar tudo por 2, eu somar alguma coisa? Então vamos supor que eu quisesse, ao invés de fazer um bolo mais um bolo, 2 bolos. E aí eu pego 2 xícaras de farinha, mais 1, dando 3 xícaras de farinha. 1 xícara de chocolate, mais 1, dando 2 xícaras de chocolate. Meia xícara de açúcar, mais 1, dando 1,5 xícaras de açúcar. 1 xícara de leite, mais 1, dando 2 xícaras de leite. 1 colher de manteiga, mais 1, dando 2 colheres de manteiga. 1 colher de fermento, mais 1, dando 2 colheres de fermento. Para alguns ingredientes até que bateu, né? Mas para outros ficou meio estranho, acho que não ia dar muito certo essa receita. Essa receita que eu fiz somando teria menos farinha do que a proporção e ia ter também açúcar em excesso. Ou seja, tudo para dar errado. Se bem que a primeira receita eu tirei da cartola também, né? Mas que seja. Mas o mais importante disso tudo é você lembrar que ao multiplicar ou dividir todas as quantidades por um mesmo número, mantém a proporção. Somar e subtrair, não. Desorganiza toda a proporção. Só vou pegar aqui mais um exemplo onde nós não temos uma reação de decomposição. Na verdade, essa reação aqui poderia ser chamada de uma reação de síntese, onde 2 substâncias simples vão reagir para formar uma substância composta. Lembrando que pela lei de Proust, as massas dos reagentes e as massas dos produtos que participam de uma reação obedecem sempre a uma proporção constante. As substâncias reagem por esta reação química sempre na mesma proporção, independente de quanto você faça de reação. E aqui nessa reação, nós temos o carbono, poderia ser grafite ou carvão mineral ali, reagindo com gás oxigênio, é a queima do carvão novamente aqui pra gente. E essa reação vai formar gás carbônico se for uma combustão completa. Dada esta reação, eu preciso de uma reação de receita, de um exemplo, para saber quais são as proporções entre as substâncias. Eu já sei pela lei de Lavoisier que a soma dos reagentes tem que ser igual à soma dos produtos, que no caso é um produto só. Mas além disso, eu preciso de uma receita para saber a proporção em que essas substâncias vão aparecer na reação. Então, dada uma reação de 12 gramas de carbono com 32 gramas de oxigênio, será formado 44 gramas de gás carbônico. E eu peço que vocês resolvam o seguinte: quais são as quantidades de carbono e de gás oxigênio que eu preciso para formar 22 gramas de gás carbônico? Parece que complicou, né? Eu tenho 2 incógnitas aqui, que eu sei que a soma delas tem que ser igual a 22. Só a lei de Lavoisier não me ajuda a resolver isso. Eu preciso levar em conta a lei das proporções constantes de Proust, onde as proporções entre esses reagentes para formar esse produto têm que ser as mesmas em um experimento, em uma primeira reação, em uma segunda ou em uma terceira. Se eu quiser fazer a mesma reação química, sem colocar excesso de nenhum reagente e formando o gás carbônico, que é o meu produto esperado, partindo de 9 gramas de carbono. Quanto de gás oxigênio eu vou precisar? Quanto gás carbônico será formado? E novamente eu peço aí que você tente resolver por conta própria. Se precisar, pausa o vídeo e aguarda um tempo até conseguir resolver. E aí, será que você conseguiu acertar? Se a primeira reação
eu tinha 12 gramas de carbono reagindo com 32 de oxigênio para formar 44 de gás carbônico, em uma segunda vez que eu faço essa mesma reação, as proporções têm que ser mantidas constantes. Então, se eu formei metade do produto, ao invés de formar 44 gramas de gás carbônico, eu formei 22 gramas de gás carbônico, cada um dos dois reagentes que participaram da reação tem que ter participado na mesma proporção. Se eu formei a metade do produto, dividindo por 2 a quantidade de produto formada na minha reação, que era a receita, eu obtenho a quantidade de produto formada na segunda reação, eu preciso ter metade do gás oxigênio que eu utilizei na primeira reação. Tenho que dividir por 2 a quantidade de oxigênio. 32 dividido por 2, 16. Para o carbono é a mesma coisa. Se eu tenho metade do produto, eu preciso ter usado metade do carbono como reagente. Metade de 12, que era a quantidade da minha reação receita, minha reação de referência, é igual a 6. Agora para essa terceira a conta fica um pouco mais complicada, né? Não é metade, não é uma conta simples da primeira reação para a terceira, nem da segunda para a terceira. A partir do momento que eu fiz uma segunda reação e ela já segue as proporções constantes dessa reação, eu posso usá-la como referência também. A única coisa que eu tinha nessa terceira reação química é que eu usaria 9 gramas de carbono. Para eu transformar o 6 em 9, fazendo apenas multiplicações e divisões, aí vai da criatividade de cada um. Alguns vão preferir falar o seguinte: é só eu multiplicar por 1,5. Eu, como gosto mais de pensar nas coisas passo a passo, eu pensaria no seguinte: para o 6 virar 9, eu preciso dividi-lo por 2, que aí vira 3, e depois multiplicar por 3. Só fiz multiplicações e divisões? Tá valendo. 6 dividido por 2 é 3, vezes 3, 9. Para as outras substâncias envolvidas, eu tenho que lembrar as mesmas operações que foram feitas. Então, eu vou deixar anotado aqui o que eu fiz para ir do segundo exemplo para o terceiro exemplo. Então, primeiro eu dividi por 2 e depois eu multipliquei por 3. Vou ter que seguir essa regra para as outras substâncias também, que a quantidade era desconhecida. Se eu pego 16 gramas de oxigênio, divido por 2, dá 8. Multiplico por 3, o resultado é 24. Para o gás carbônico, eu vou ter que seguir as mesmas operações, lembrando que são sempre divisões e multiplicações, nunca somas e subtrações. Eu vou pegar o 22, dividir por 2, deu 11, multiplicar por 3, 33. Reparem que daria o mesmo resultado para aquela pessoa um pouco mais rapidinha do que eu, que percebeu que ao invés de dividir por 2 e multiplicar por 3, era só eu multiplicar por 1,5. Então, 6 vezes 1,5 dá 9. 16 vezes 1,5 dá 24. 22 vezes 1,5 dá 33. Mas eu, sinceramente, vou falar para vocês, eu prefiro fazer operações simples que me dão menos dor de cabeça e diminuem minha chance de erros. Mas aí vai de cada um, né? Cada um lida com a matemática do seu jeito. E aí, nesse slide aqui, eu coloquei uma última linha. E é uma última linha que tem uma armadilha na nossa aplicação da lei de Proust. Então, o exercício fala assim: suponha que você pôs 6 gramas de carbono para reagir com 18 gramas de gás oxigênio. Quanto vai formar de gás carbônico? Pensem um pouco aí. Vamos ver se tem alguma coisa estranha. Na minha segunda reação, a partir do momento que eu resolvi ela e que eu a fiz mantendo as proporções da minha reação de referência, ela serve como outra reação de referência para a gente. Reparem que nessa segunda reação, eu também tinha 6 gramas de carbono, do mesmo modo que nessa última. 6 gramas de carbono. Dentro das proporções constantes da reação, 6 gramas de carbono reagem com 16 gramas de oxigênio. Essa é a minha receita. Mas o exercício me pediu para reagir 6 gramas de carbono, não com 16 gramas de gás oxigênio, mas sim com 18. Isso aqui está respeitando a proporção? Não, não está. Então eu preciso interpretar esses 18 gramas que o exercício me deu como 16 gramas, que é a quantidade que eu sei que reage dentro das proporções com 6 gramas de carbono, mais 2 gramas. Então, 18 gramas são 16 gramas mais 2 gramas. Os 16 que vão reagir e 2, que o que será que vai acontecer com eles? Tá, mas quanto que isso aí vai formar de gás carbônico? 6 gramas de carbono reagem com 16 gramas de oxigênio, formando 22 gramas de gás carbônico. A mesma coisa vai acontecer aqui. 6 gramas de carbono vão reagir com 16 gramas de oxigênio, formando
22 gramas de gás carbônico. Opa, peraí, mas o que aconteceu com esses 2 gramas de gás oxigênio que não participaram da reação, porque estavam fora da proporção? Eles estavam em excesso. É plenamente possível fazer uma reação química onde um dos reagentes esteja em excesso, esteja fora da proporção. Este reagente que ficou em excesso, ele vai sobrar sem reagir. Então, se eu fiz a reação fora das proporções, esses 2 gramas que sobraram vão ser um excesso de gás oxigênio que vai sobrar sem reagir. Aqui parece que ficou meio enrolado, né? Meio complicado. Vamos tentar desenrolar. De acordo com a lei de Proust, os reagentes e os produtos vão aparecer em uma dada reação química sempre na mesma proporção. Eu peguei ali 6 gramas de carbono, do mesmo jeito que eu já tinha feito em outro exemplo, e pus para reagir com gás oxigênio, que tinha quantidade suficiente para reagir, mas tinha um excesso. Não tinha só 16 gramas, tinha 18 gramas. 18 gramas são os 16 que vão reagir, mais os 2 que estão em excesso. Quanto de produto que vai formar? Só vai formar produto entre os 6 gramas de carbono e os 16 gramas de oxigênio que estão dentro da proporção. Vai formar 22 gramas de gás carbônico. E esses 2 gramas? Vão sobrar aqui como excesso. Então vai ter um excesso de gás oxigênio que vai sobrar no final da reação química. As proporções estão respeitadas, 6 gramas de carbono só reagem com 16 gramas de oxigênio e não com os 18, vão formar a mesma proporção de produto que em todas as outras reações anteriores, e os 2 gramas que estavam em excesso de oxigênio vão ficar de fora da brincadeira, vão sobrar como excesso. Poxa, mas será que isso aqui respeita a conservação de massa de Lavoisier? Sei lá, vamos calcular, né? 6 mais 18 dá quanto? Dá 24. Se eu tinha 24 gramas no início, eu preciso ter 24 gramas no final. 22 gramas de gás carbônico, mais 2 gramas que sobraram de gás oxigênio, 24 gramas. Em perfeito respeito à lei de Lavoisier também. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser dar uma olhadinha um pouco mais nessa história da química, eu sugiro um documentário que se chama Química, uma história volátil. O episódio 1 desse documentário eu encontrei para assistir online, dividido em 6 pedacinhos de mais ou menos 10 minutos. E eu vou deixar disponível aqui no link para vocês. Eu encontrei os 5 primeiros pedaços só no site da Secretaria de Educação do Governo do Paraná. E eu vou deixar também o link. Essa introdução toda é bacana, porque deixa a gente a um passo da gente começar a falar de átomos em química. E logo logo nós vamos ter um vídeo sobre o modelo atômico de Dalton. Mas é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!